Olá, mais um episódio do CastCast. E hoje nós estamos recebendo Larissa Loredo e Ariadne Vasconcelos. Vamos conhecer um pouco mais sobre Larissa Loredo. Larissa Loredo é tabeliã e registradora do distrito de Itaipaba, em Pacajus, segunda vice-presidente da ANOREG, diretora da ARPEM Ceará, diretora Sinoré de Ceará, especialista em mediação e conciliação de conflitos pelo Centro de Mediadoras. Seja muito bem-vinda, Larissa. Muito obrigada. A Ariadne é tabeliã e registradora do primeiro ofício de Nova Russas, diretora do Sinored, especialista em notarial e registral, mestranda em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza. Seja muito bem-vinda, Ariadne. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar inicialmente do segundo encontro notarial e registral no estado do Ceará. A Ariadne é diretora de eventos também das entidades. E o que você tem de novidade em relação a essa segunda edição do Encontro Notarial e Registral? Pronto, Priscila, realmente eu estou na comissão da organização do evento, que vai acontecer no dia 21 e 22 de junho, aqui em Fortaleza, no Hotel Vila Galé. Esse evento, a gente teve como ideia principal trazer as inovações e tecnologias no âmbito da atividade notarial e registral, né? E aí, pensando nisso, pensamos em fazer painéis de todas as atribuições e, nesses painéis, nós vamos abordar o que tem de mais relevante e atual na atividade. E aí eu posso te dar como exemplo, no registro civil, que é o nosso tema de hoje, a gente vai abordar a união estável, que é um tema atualíssimo e que a gente vai trazer esse tema como um grande marco no registro civil. Também teremos no painel de notas, vamos falar do e-notariado, que foi uma plataforma que nós entregamos na época da pandemia, em que é um sucesso nacional, bem como também o protesto. Vamos falar das funcionalidades do protesto, no âmbito da modernidade da inovação. Falaremos também no registro de títulos e documentos sobre a inovação do Marco Legal das Garantias. Essa lei, que foi muito importante, ela também trouxe impactos no registro de imóveis e traremos também, nesse painel, todo o impacto para a atividade. Então, em suma, nós traremos em cada atividade notarial e registral o que há de mais moderno para a gente abordar nesse evento e, principalmente, trazendo palestrantes renomados. E é o momento, né, de reunir toda a categoria, isso é importante. A gente acompanha os movimentos das entidades em relação à capacitação e você falou que um dos destaques será sobre a atribuição RCPN, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais. Isso. Sabemos que os registros civis das pessoas naturais são conhecidos como ofícios da cidadania. Larissa, você que é registradora civil, o que tem a falar sobre isso? Bem, Priscila, primeiramente agradecer o seu convite de estar aqui nesse podcast. E, realmente, o registro civil ele é conhecido como a porta da cidadania, o portal da cidadania, porque é a partir do primeiro documento, que é o registro de nascimento, que o cidadão se documenta efetivamente. É a partir do registro de nascimento que vai desencadear a retirada dos demais documentos, como o RG. O CPF ele já é retirado, o seu número já é lançado, já é retirado no próprio cartório, no ato do registro de nascimento. Então, é a partir dessa Isso certidão, gratuito. Tudo gratuito. O registro de nascimento, o registro de óbito, a primeira certidão, né, ele é totalmente gratuito para qualquer do povo. É uma determinação da nossa lei federal, que a gente obedece, bem como também a emissão do CPF. Ela é gratuita, já sai na hora, vai ter um campo lá na certidão constando essa informação. Então, o cidadão sai do cartório de registro civil registrado e com o seu CPF já constando nessa certidão. E, a partir desse documento, ele vai, nos outros órgãos, retirar o seu RG, vai tirar a carteira de trabalho e assim sucessivamente. Ariadne, tivemos a segunda edição do Registre-se, que também tem a colaboração dos registradores civis. É uma ação promovida pelo CNJ, ARPEM e demais entidades representativas. Como foi feito? Como foi a participação dos registradores nessa ação? Pronto, Priscila, você tocou num ponto muito importante. O registro civil, ele, como bem falou a Larissa, ele é ofício da cidadania. E por ser ofício da cidadania, ele é o pontapé inicial de todos os direitos de uma pessoa, né? E aí,
Por que é que surgiu essa campanha nacional do Registre-se? O CNJ, junto com todos os tribunais nacionais, em parceria com todos os registradores civis do país, que são mais de 7.000, fizeram uma campanha recentemente que durou uma semana, em que houve uma grande mobilização nacional. Já estamos agora, inclusive, no segundo Registre-se, né? Em que nós conseguimos atingir a grande população vulnerável do país. E o que é atingir a população vulnerável do país? É conseguir que essas pessoas consigam a emissão de sua certidão de nascimento ou de uma certidão de casamento, para, a partir daquele documento básico, conseguir todos os outros benefícios sociais que são necessários para uma população viver dignamente, como acesso à saúde, acesso à vacinação, conseguir matrícula em colégios. E, então, isso é algo muito importante que é necessário para a população. E os registradores civis, como ofícios da cidadania, estão sempre dispostos a contribuir para que haja o menor número possível de pessoas invisíveis perante a sociedade. O Brasil, infelizmente, existem algumas cidades, ainda existem, que tem uma notificação, um subregistro, como a gente fala, né? Sim. Em relação a crianças que ficam sem existir, nascem e os pais não levam para fazer o registro, ou até mesmo adultos vulneráveis, pessoas vulneráveis, que a gente sabe que essa ação é voltada para esse público vulnerável, que são pessoas que vivem em situação de rua e que precisam do primeiro documento para realmente exercer os seus direitos como cidadão. E a gente sabe da importância, mais uma vez, o protagonismo do registro civil em relação a essa ação conjunta, que é dos registradores civis, do CNJ, de entidades representativas e da sociedade como um todo. Em relação a isso, nós tivemos algumas alterações, Larissa, da 14382, que o registro civil ele tem a possibilidade de alterar o nome, alterar o gênero. Explica isso melhor para a gente. Joia. A 14.382, ela foi revolucionária, eu digo, em relação ao registro civil, especialmente nessa parte de direitos da personalidade, que compreende a parte do nome e sobrenome. Ela trouxe algumas possibilidades de alteração que antes só era possível pela via judicial ou, em um prazo muito curto, pela via administrativa. A mudança de prenome, por exemplo, ela só era possível no primeiro ano após a maioridade, depois que a pessoa atingiu os 18 anos, ela tinha um ano ali para poder alterar o seu prenome. E agora, com a 14382, não. A pessoa pode comparecer a qualquer cartório de RCPN, munida da documentação necessária, que a população pode consultar em qualquer cartório, mas dentre eles tem a certidão de nascimento atualizada, ou casamento, se for o caso, certidões dos distribuidores cíveis criminais, CPF, comprovante de endereço, dentre outros, onde a pessoa que não se identifica com aquele nome que foi dado pelos pais, pelos familiares, quando do registro, ela pode comparecer a qualquer cartório de RCPN do Brasil, de Registro Civil do Brasil, e fazer essa alteração. Também é possível a inclusão de sobrenomes. Às vezes você gosta de um nome de um avô, de um bisavô, e ele não consta no seu nome. Você pode puxar, como a gente chama, né, de uma forma bem coloquial, para colocar no seu sobrenome, quando você comprova essa ascendência desse sobrenome. Também é possível para a questão dos transgêneros, que são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero e com o prenome que foi recebido. Então, essas pessoas elas podem comparecer também ao registro civil, munido de documentação. Não é necessário a comprovação de nenhuma cirurgia, de laudo psicológico, de nenhum tipo de tratamento para poder fazer esse tipo de alteração. Não precisa mais do judiciário para poder fazer esse tipo de alteração. Então, a pessoa transgênero que quer mudar o seu gênero, que quer mudar o seu prenome, para poder se sentir melhor perante a sociedade, melhor se identificar para a sociedade, ele comparece ao registro civil de qualquer lugar do Brasil, não precisa ser naquele onde ele foi registrado, que através da CRC, que é a Central de Registro Civil, que é uma central que ela liga os cartórios de todo o Brasil, existe um campo lá que a gente consegue contato com os cartórios. Inclusive, foi pioneira, né?
a gente fala do registro civil e não tem como não falar do CRC. Isso. Por conta que o CRC hoje, ele está interoperabilizando que um cartório de registro civil gaúcho consiga conversar e trocar informações com um cartório de registro civil dentro do estado do Ceará, por exemplo. Então, essa interoperabilidade, ela é muito importante quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação. O que é que a modernização traz para o registro civil? Hoje, a gente consegue interoperabilizar que todos os registros se conectem dentro do país, e isso é muito importante para a população. Quando você pensa que hoje você nasceu no estado do Ceará, em uma cidade do interior. E você, o que acontece na sua vida, você acaba casando, vai morar em outro estado, vai estudar, e você refaz sua vida em outro estado. E aí, ao refazer sua vida em outro estado, você, em tese, teria grandes dificuldades de conseguir essa documentação básica, né? Porque para você tirar hoje um RG, você necessita de um documento atualizado. Então, você precisaria de um registro de nascimento atualizado, um registro de casamento atualizado. E como você conseguiria, de forma simples e rápida, com um clique, se não fosse o CRC hoje a nível nacional, conectando todos os cartórios de registro civil do país, E né? nem só para tirar a documentação, a nova documentação, um novo RG, uma nova carteira de trabalho, é para fazer esse tipo de modificação mesmo no registro, né? A gente está falando aqui de alteração de prenome, Isso. alteração de sobrenome. A gente fala também de retificações dos registros, que a gente encontra muito na prática, Erros, né? erros de ortografia. Às vezes, porque antigamente, isso aí já é história que chega para a gente, né? Que antigamente não era feito diretamente manuscrito e feito num papel e só depois passado para o livro, e não o contrário, feito no livro e depois passado para o papel. E, às vezes, nessa transição, nessa transposição de informações, alguns equívocos ocorriam. Então, as pessoas precisam fazer essas retificações, que antigamente também era muito pela via judicial, o que levava toda aquela demora, um desgaste, muitos desistiam, não queriam mais passar por aquela burocracia do judiciário. E hoje também, com a Lei de Registros Públicos, com algumas inovações também nas legislações mais atuais, permite que as pessoas que estejam em outros estados, que não naqueles em que foram feitos seus registros, que elas consigam fazer essas alterações via CRC, por uma plataforma chamada e-Protocolo, Isso. que troca-se essas informações, esses procedimentos, o que facilita a vida do cidadão, que não precisa se deslocar quilômetros de distância para poder ver o seu direito ali garantido de uma certidão correta, de uma certidão atualizada, de uma certidão que efetivamente diga, corresponda à pessoa perante a sociedade, como é o caso dos transgêneros. Isso daí, meninas, eu também falo sobre esse fenômeno, né, que está acontecendo no país, já vem de algum tempo, que é a desburocratização e a desjudicialização. A gente vê como o extrajudicial, lato sensu, tem cada dia mais contribuído como realmente uma porta de acesso à justiça. Hoje, a gente verifica que o judiciário é uma das portas, mas quando a gente fala da teoria multiportas, por exemplo, para quem é do direito, a gente pode verificar hoje que o registro civil e os notários e as outras também atribuições da atividade notarial registral, eles são uma das portas de acesso, né? E isso daí é muito importante, porque antes a gente estava aqui falando sobre tudo tinha que virar processo. Tudo era judicializado. E hoje, muitas coisas foram desburocratizadas. Hoje, você consegue resolver muitas questões civis nos cartórios. Eu até brinco, Ariadne, que eu digo que nós somos verdadeiros juízes Sem fora toga. de fóruns. E sem toga, né? Sem toga e fora de fóruns, né? Porque ali é onde a gente vai deferir ou indeferir, entre aspas, se vai a registro, se não vai a registro. A gente vai dizer qual é a melhor forma jurídica de colocar aquela vontade das partes
numa escritura pública, por exemplo, numa procuração pública, a gente tanto orienta como a gente materializa essa vontade quando a gente está falando de notas. A gente defere ou indefere pedidos de retificação, de alteração de prenome e gênero, de lavratura de termos de união estável, que é a novidade do RCPN. A grande novidade, né? Exatamente. Então, nós decidimos, dentro do direito, o que vai ou não ingressar dentro dos cartórios. Então, por isso essa minha expressão de juízes fora dos fóruns. É verdade. E o registro civil é como se fosse a mãe dos registros, Exatamente. né? Porque se não tiver registro civil, não vai ter mais nada. Não tem como ter nenhum desdobramento civil. Se a pessoa não tem um registro de nascimento, ela não consegue fazer nenhuma transação, ela não consegue documentar e comprovar que ela é apta civilmente para realizar transações, ela não pode ser protestada, ela não pode fazer nenhum tipo de contrato no RTD. Então, ela não pode comprar imóveis, né? Então, eu acho que o registro civil, ele é a mãe de todos os registros. Sem ele, ninguém consegue se ver como ser humano, né? E aí o fato do registrador civil estar tão próximo da população. Ele é o único cartório que a pessoa necessariamente vai ter que estar. Isso. A pessoa nasce e morre dentro de um cartório. Ela pode nunca comprar um imóvel, ela pode nunca protestar um título, ela pode nunca fazer uma escritura. Agora, necessariamente, ela vai ter que nascer e morrer. E o documento que vai dizer que a pessoa nasceu e que morreu é a certidão de nascimento e de óbito que é feito no RCPN. Então, é um cartório que você não escapa. Até do casamento, né? Até do casamento. E agora da união estável, né? Exatamente. Então, é indiscutível a importância da atribuição do registrador civil, levando em consideração todas as inovações legislativas que nós tivemos, que nós temos diariamente, a questão da desburocratização, que é tão importante porque as demandas no judiciário sempre foram muito grandes. Muito. E o extrajudicial, mais próximo da população, traz de uma forma mais célere mudanças de nome, de sobrenome, de gênero, demandas essas que demoravam muito tempo. Então, a prestação de serviço do registrador, ela tem uma entrega muito rápida. Sim. E hoje... Nós somos o verdadeiro filtro, né, do judiciário. Então, a gente está ali como barreira, tentando evitar ações e repercussões negativas em que haja necessidade de ingressar no judiciário. Então, com esse fenômeno da desjudicialização, o legislador ele entregou ao registrador civil muitas situações da vida que antes necessariamente precisaria passar pelo judiciário e agora não. O registrador civil tem o poder, né, e a ação de impactar na vida da pessoa de uma forma muito significativa, né? A exemplo do transgênero, era uma demanda muito esperada pela população e é uma demanda hoje entregue pelo registrador civil. Então, hoje nós conseguimos atingir situações de vida que são essenciais para a população. E o registrador civil, sua grande importância nesse novo caminho, que é conseguir entregar um serviço para a população que impacta a sociedade como um todo de forma muito célere. Porque hoje os procedimentos acontecem em dias. Sim. E por exemplo, o casamento, que houve uma desburocratização, porque a Lei 6.015 remonta da década de 70. Sim. E aí a gente vem agora com uma nova legislação que alterou e modernizou a Lei 6.015, que a gente entende como a espinha dorsal, né, da atividade notarial e registral. Ela vem para trazer modernidade, para trazer dinamismo, né, que a gente sempre esperou do sistema registral como um todo, veio através da lei de 2022, né? E aí, mas assim, além disso, a gente ainda tem muito a caminhar, né? Isso daí é uma situação em que nós estamos a todo tempo buscando melhorias, buscando que haja uma modernização da atividade e que a gente já trouxe com o CRC muito... É como se fosse uma grande modernização, mas, além disso, a gente ainda precisa aprimorar, né, as ferramentas, por exemplo, porque o registro civil, em sua grande maioria, são registros deficitários, né? E, então, a gente precisa que realmente haja
o debate em relação, por exemplo, a gratuidades, é um tema que a gente precisa conversar, né, mais sobre isso. E é um tema também muito necessário porque a gente trabalha com gratuidades. O registro de nascimento, por exemplo, ele é gratuito. O registro de óbito é gratuito também. E haverá gratuidades para todos aqueles que sejam vulneráveis, né, pobres na forma da lei. Então, a gente está ali abarcando muito serviço para a população. Mas a gente tem que conversar também sobre gratuidades indistintas, né? É algo que a atividade tem que conversar, e não só a atividade, o poder legislativo e o poder judiciário também. Sim, essa questão do dinamismo do extrajudicial nada mais é do que o direito precisa ser, né? A gente, enquanto prestadores de um serviço público na forma de delegação, operadores do direito, né, a gente precisa ter um sistema e uma legislação que acompanhe essas modernidades da sociedade. O direito ele não pode ser engessado, da mesma forma como a prática notarial e registral não pode ser engessada. Nós temos que acompanhar para melhor prestar esse serviço. Nós servimos o público e isso tem que ser feito da melhor forma possível e acompanhando essas novidades que a sociedade nos traz a todo momento. Então, a questão da tecnologia, dos sistemas interligados, desse assunto que vai ser o ponto central desse segundo encontro cearense, justamente para a gente se atualizar, né, a gente ficar a par de todas as modernidades que foram lançadas nos últimos tempos, para que nós possamos prestar esse serviço de excelência para os nossos usuários, para que nós possamos aplicar o direito da melhor forma, de uma forma célere sem esquecer segura, né? da segurança jurídica, que é um dos princípios basilares da nossa atividade. Então, o cartório ele tem como espinha dorsal o princípio da segurança jurídica, né, da fé pública do tabelião, do registrador. Então, esse dinamismo, essa tecnologia, ela vem nesse sentido, de melhor prestar um serviço que garanta o direito e que assegure aquele usuário de que ele está fazendo um excelente negócio jurídico, de que ele está efetivando o que ele deseja dentro de um cartório de uma forma que não haverá problemas para ele futuramente. Isso. E como você pontuou, você pode deixar de comprar um imóvel, você pode deixar de protestar ou ser protestado, sim, mas você não deixa de passar pelo registro civil. Sim, exatamente. Ou na condição de nascimento, sim, ou na condição de um casamento, ou na condição de um óbito, né? E, assim, isso demonstra a importância dos registradores civis, a questão da evolução, né, de sistemas que venham atender a população, que isso é de grande importância, porque é importante que aquele cartório que está naquela comunidade, naquela cidade, ele venha atender de forma prática, porque hoje em dia nós queremos praticidade, celeridade. Nós vivemos interconectados e queremos isso também para resolver os nossos assuntos. Sim. E o registro civil, ele trata de direitos da personalidade. Isso. Esses direitos da personalidade, eles, como a gente mesmo falou, você não existe sem um registro civil. Se você não existe, você não consegue fazer nenhum tipo de negócio. Então, existe uma ação também de uma possibilidade dos registradores fazerem convênios com maternidades. Isso. Alguns municípios já fecharam convênios com maternidades públicas ou privadas. Eu gostaria que vocês falassem mais sobre essa ação, como é que a população consegue ser beneficiada desse serviço, desse convênio firmado entre hospital e cartório. Joia. Essa questão desse convênio é o que a gente chama de unidades interligadas. Ela surgiu para evitar o subregistro, porque o que acontecia? A parturiente tinha um neném na maternidade, ia para casa, tinha toda aquela questão da recuperação, às vezes o pai era viajante, trabalhava viajando, ou então se desligava, e aquela criança acabava por ficar sem um registro de nascimento. Então, o que foi pensado por todos os atores, né, que fazem parte da questão registral? Vamos colocar uma unidade do RCPN daquela comarca dentro daquela maternidade para que aquela criança já saia do hospital com o seu documento.
E Então, aí a gente evita, sim, o subregistro, né? O exatamente. que seria o subregistro? É aquela criança e ficar à margem da sociedade. E ficando à margem da sociedade, a gente teria uma pessoa invisível e que não teria nenhum direito básico, né? E aí, por conta disso, houve uma ação do CNJ, né, em que as unidades interligadas vão ter um RCPN dentro das maternidades. Isso. E aí, o pai ou a pessoa responsável, a própria mãe, se tiver condições, comparece dentro do hospital a uma sala que é reservada para esse cartório, levando a documentação necessária, que é RG, CPF, comprovante de endereço, aquele papelzinho amarelo que a gente chama de DNV, para poder já sair dali com a certidão de nascimento daquela criança, constando o CPF, porque, como a gente falou mais cedo, todas as certidões saem com CPF. Então, aquela criança já existe para a sociedade, mesmo ela não tendo saído ainda da maternidade. Né? Então, assim, também é importante mencionar que não é obrigatório. A mãe que deseja registrar no cartório onde ela reside, porque às vezes a mãe vai ter o neném numa outra cidade, porque tem uma condição melhor, de estrutura hospitalar, etc. e tal. E, se ela quiser, ela pode optar por registrar essa criança no local de residência dos pais. Mas o Estado, né, oferece a essa família a possibilidade de já sair com o registro de nascimento para essa criança, para que a gente consiga zerar essa questão de pessoas não registradas. Você falou, Larissa, sobre o e-protocolo. Para aquele usuário que deseja fazer qualquer solicitação, ou de alteração, ou retificação, que muito acontece nos registros, muitas vezes na hora da transposição de um livro para o outro, e como ela deve fazer? Isso ela tem que ir diretamente ao cartório, ela pode fazer de casa. Esse e-protocolo, como é que é feito? Pronto. O e-protocolo é uma ferramenta que ela é de dentro do CRC. Essa central ela possui uma série de ferramentas e uma delas é o e-protocolo. E-protocolo é uma conversa, né, de uma forma bem grosseira falando, entre os cartórios. Então, nele serão feitos os procedimentos que necessitam de comprovação de documentação, um caso de retificação, de mudança de prenome, de gênero, etc. e tal, é feita dentro desse e-protocolo. Então, o usuário comparece a um cartório mais próximo, né, da sua residência, ou de onde ele estiver, para facilitar, para que esse cartório em que ele compareceu se conecte com o cartório onde está o registro da pessoa do usuário que foi até esse primeiro cartório, para que esses cartórios se conversem e o ato desejado, sendo possível, né, estando conforme, possa ser efetivado sem precisar do deslocamento desse cidadão até o cartório de origem, até o cartório onde ele foi registrado. Porque antigamente nós não tínhamos essa facilidade, a pessoa tinha que se dirigir ou tinha que buscar o judiciário quando não podia. E com essa ferramenta, há essa comunicação entre os cartórios para poder facilitar e entregar esse direito para o usuário. Então, ele comparece a qualquer cartório para poder entregar a documentação, e essa documentação vai ser remetida via central para o cartório de origem, que analisará todo o procedimento e devolverá a certidão já com as modificações necessárias e que foram solicitadas pelo usuário, se assim tiver registro, entrada, como a gente fala. Ariadne, você, como registradora civil, os desafios que você enfrenta no dia a dia, passa para a gente? Olha, o desafio do registrador civil são inúmeros, né? A gente passa por muitas dificuldades de diversas ordens. Mas eu sempre brinco que ser registradora civil é ter um coração de mãe, né? A gente realmente acolhe a população. Nós somos quem estamos na linha de frente. E isso é muito gratificante, né, Larissa? É muito gratificante porque quando a gente entrega um direito através de uma certidão, aquece o coração. Aquece o coração no sentido de que a gente está vendo efetivamente o direito na ordem prática, sabe? Eu brinco que quando eu estudei para magistratura e, por acaso, virei registradora, né? Mas você consegue vislumbrar um direito que, em tese, está ali na legislação, entregando um direito que, em tese, também é num papel, mas que é de ordem
a dignidade da pessoa humana está ali, sabe? Exposta. E a gente vê o brilho dos olhos das pessoas quando a gente entrega esse direito para ela. Materializado, né? Literalmente materializado. Essa é a parte boa, maravilhosa de ser registrador civil. Mas em relação às questões que nós precisamos debater, aprofundar, discutir, o registro civil hoje passa pela modernização, sim, pela interoperabilidade do sistema nacionalmente, e a gente ainda precisa conversar sobre como será efetivado essa modernização, ou seja, como a necessidade de haver mecanismos para facilitar que o registrador civil se modernize. Todo o seu acervo ele precisa ser digitalizado, informatizado, as buscas serem de uma forma mais eficiente, né? E para que isso aconteça, é necessário, a gente passa necessariamente por alimentar um sistema chamado CRC. Por que essa alimentação é tão necessária? Porque a partir do momento em que todo o seu acervo registral está dentro de uma conectividade, qualquer pessoa vai poder solicitar uma certidão e ter aquela certidão de forma muito rápida. Eu brinco também que, por exemplo, a gente tem um módulo dentro do CRC que é o CRC Jude. É uma ferramenta muito importante em que há o acesso do Poder Judiciário, de penitenciárias, né, a Defensoria Pública também atuando nessa seara, em que todos esses operadores do direito vão poder consultar para saber se realmente existe aquele registro civil naquela localidade. Então, há uma necessidade hoje do registrador conseguir colocar o seu acervo dentro dessa interoperabilidade. Né? E isso é muito difícil, ainda estamos caminhando para que isso aconteça, mas acredito eu que brevemente nós teremos um RCPN 100% digital. E para complementar a fala da Ariadne, além da dificuldade operacional, de força de trabalho mesmo, para poder inserir, porque nós temos um cronograma a seguir, que foi determinado pelo CNJ, isso, de que nós temos que inserir livros, os registros desde o início da nossa serventia até os mais atuais. E isso demanda 2 fatores importantes, que é a força de trabalho e a questão econômica. Então, a gente está lidando com a atribuição notária registral que abrange o maior número de gratuidades de toda a atividade. Então, a gente tem serviço gratuito de nascimento, de óbito, nós temos casamentos gratuitos para aqueles hipossuficientes, segunda via para hipossuficientes. Todos esses personagens do judiciário, né, falando assim, lato sensu, entre Defensoria, Ministério Público, as penitenciárias, os juízes, eles pedem via CRC Jude, que é uma ferramenta dentro da CRC, certidões de forma gratuita. Então, alguém vai ter que custear isso aí. Então, nós precisamos verificar e reanalisar essa quantidade de gratuidade, porque ao mesmo tempo em que nós somos as pessoas que materializam esses direitos da personalidade, essa entrada do cidadão para o mundo jurídico, digamos assim, nós precisamos ser ressarcidos desse serviço prestado, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande. E eu acho que muita gente não sabe, nem todo cartório é rico. Existe essa cultura de que tem cartório, dono de cartório é rico. Não é assim que funciona, né? Eu costumo dizer, vou chutar aqui uma estatística matemática, de que 5% dos cartórios são efetivamente ricos. Mas eles estão em grandes centros, eles lidam com outras atribuições que não têm tanta demanda de gratuidade como o registro civil. Agora, se nós formos falar de um registro civil de distrito, como é o meu caso, existem suas dificuldades, existem os perrengues, né? A gente monta uma estrutura para iniciar aquele trabalho para aquela população. O que o Estado nos dá é a delegação, entre muitas aspas, é uma autorização para a gente trabalhar dentro daquela região. Mas toda a parte de estrutura, de contratação de pessoal, locação de prédio, maquinário, tudo é feito a partir de dinheiro próprio. Então, esse investimento ele tem que ter um retorno. Porque ninguém vai investir
por querer investir. A gente quer investir para poder ter esse retorno. E aí eu abordo aqui também, para deixar pontuado, inclusive um tema que vai estar no segundo encontro notarial e registral, que é o impacto da reforma do Código Civil na nossa atividade notarial e registral e principalmente no registro civil de pessoas naturais. Sei que esse assunto ele foi tratado, inclusive, com muitas aspas, eu digo aqui, até acho que de uma forma um pouco leviana e irresponsável. Mas isso com muitas aspas, gente, porque sou muito fã de todos os doutrinadores, né? E o corpo jurídico que tratou sobre o Código Civil, né? Mas falando aqui do registro civil, em que tratou-se casamento gratuito de forma genérica, indiscriminada, acredito que o registro civil ele vai ter, nós vamos ter que conversar sobre esse assunto no legislativo, né? Nós vamos ter que fazer um trabalho realmente de conscientização da importância do registro civil para a população e que gratuidades indiscriminadas, eles acabam ferindo direitos daqueles que realmente precisam. Exatamente. Entende? Então, é um assunto que vai ser ventilado no segundo encontro notarial registral, inclusive com o professor Carlos Elias, que muito nos honra, que é membro da comissão, né, da reforma do Código Civil, e que muito nos honra em nos dar essa excelente palestra que vai ser aqui em Fortaleza. Mas, assim, em relação ao tema, é um tema sensível, é um tema latente. Esse tema, para o registrador civil, é um tema de muita repercussão e impacto, porque a gente sabe que nós somos honrados, né? Eu digo que a gente é honrado porque, normalmente, nós já entregamos muito serviço gratuito para a população. E isso nos enobrece. Sim. Mas serviço gratuito indiscriminado é algo que empobrece e nos deterioriza como atividade. E eu acredito que não é o foco e nem é a intenção do legislador diminuir o registro civil, né? Até porque essa nova pegada da reforma do Código Civil, ela vai totalmente de encontro ao que é a modernização, ao que o CNJ ele necessita do registrador civil e as últimas alterações legislativas, né? O legislador ele foi muito feliz quando ele entregou para o registrador civil uma parcela de ações judiciais em que ele viu que não era necessário a interferência do juiz, né? Do magistrado. Então, ele entregou aquela demanda da população, que antes era judicializada, para o registrador civil resolver. Então, ele nos acrescentou a atribuição, nos enobreceu e nos engrandeceu, né, como atividade. E isso é uma pegada que está sendo feita já há alguns anos, né? Então, eu acredito que essa questão específica do registro civil na reforma do Código Civil ela tem que ser amplamente debatida. E esse assunto será muito bem debatido no evento do dia 21 e 22 de junho, no Vila Galé, o segundo encontro notarial e registral do Estado do Ceará. Inclusive, Priscila, eu vou fazer aqui o convite novamente para que todos os operadores do direito, sejam estudantes, sejam advogados, sejam notários e registradores, estejam presentes no segundo encontro notarial e registral. O primeiro lote ele vai estar disponível no site até dia 31 de maio. Então, é uma excelente oportunidade de atualização e, inclusive, de debates sobre temas tão latentes e importantes para a nossa atividade. Estão todos convidados para o segundo encontro notarial e registral do Estado do Ceará, que será no Vila Galé, dia 21 e 22 de junho, na Praia do Futuro, Fortaleza, Ceará. E gostaria de agradecer a Larissa Loredo e a Ariadne Vasconcelos por esse bate-papo tão gostoso, com tanta informação. E vocês gostariam de fazer as considerações finais? Joia, Priscila, eu queria agradecer, né, e parabenizar por esse projeto inovador. Eu sou uma grande fã sua, do seu pai, essa veia aí jornalística que você tem, além de uma excelente operadora do direito, uma excelente tabelinha registradora, agora nos surpreende, né, com essa desenvoltura jornalística. Cast já é um sucesso. Exatamente, assim, agradecer
a sua disponibilidade por fazer esse trabalho, de apresentar a atividade notarial registral para a população, num papo muito descontraído, de uma forma, num linguajar muito simples, muito coloquial, né, para que a população entenda mesmo. E dizer que as associações, as entidades de classe, os cartórios, seja ele de registro civil, de imóveis, de notas, qualquer tipo, estão à disposição da população. Nós estamos aqui para melhor servir vocês. Então, procure o extrajudicial, procure os cartórios, porque lá vocês vão encontrar profissionais capacitados e celeridade na resolução das suas demandas. É isso aí. Eu também gostaria de agradecer a Priscila, uma amiga, uma querida. Tenho muito orgulho de ser sua colega, principalmente de quem ingressou do último concurso, né? Eu brinco que eu estudava para magistratura e hoje sou muito feliz na minha atividade, não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu gostaria realmente de agradecer, em nome também das instituições, agradeço demais o espaço. Sempre que for necessário, estou sempre à disposição. E como a Larissa falou, o extrajudicial, gente, não é mais o futuro. Sabe? O extrajudicial é o presente já há algum tempo e cada dia mais o extrajudicial está de portas abertas para a população, seja no registro civil como em todas as outras atribuições. O registro civil é o nosso xodozinho, né? É aquele que dá o direito à população, é aquele que efetiva direitos, né? Então, eu sou muito honrada de ser registradora civil e gostaria de continuar sendo registradora civil por muitos e muitos anos. Também faço aqui um convite aos advogados, aos operadores do direito, que busquem a informação do extrajudicial, da atividade notarial e registral, que muito ainda tem a crescer, inclusive na parte acadêmica, gente. Isso. Por que eu digo isso? A parte acadêmica, porque a gente veio de uma formação jurídica em que não se tem cadeiras de formação de atividade notarial e registral nas faculdades. Exatamente. Então, esse tema, eu acho que é tema para outro podcast. É verdade. Certo? Cashcast já pode conversar sobre a necessidade da atividade notarial e registral estar inserida nas faculdades de direito. Isso. Nós somos operadores do direito. Na Constituição, né, Federal de 88, ingresso por concurso público. E isso muito nos honra. Isso. Né? Isso muito nos honra. Nós somos agentes realmente do direito. E isso precisa ser debatido nas instituições de ensino, precisa ser fomentado nas instituições de ensino e para aqueles que já formados estão, precisa ser um âmbito de atuação. Isso. É um âmbito de atuação muito vasto. Advogados, vocês, se conhecerem a atividade notarial e registral, não querão mais judicializar demandas, porque conseguirão resolver muitas das questões dos seus clientes no âmbito extrajudicial. Então, eu agradeço e faço convite a todos a sempre estarem atualizados aqui com a Priscila no CartCast. E já estão intimadas para o próximo episódio. Vamos nos organizar, reserve um tempo na agenda. Combinadíssimo. E vamos finalizando mais um episódio do CartCast. Nos acompanhe pelas redes sociais. Até mais.